tarde a todos. Hoje é dia 13 de janeiro, 14 horas e 3 minutos. Começamos nossa próxima aula. Eu lembro a todos, né, que devem colocar a presença nas notas compartilhadas, por favor. Não esqueçam disso, tá? Que eu vejo lá a presença de tudo. De acordo com os comentários aqui, perguntaram sobre a prova teste. A prova teste será amanhã. Começa meia-noite e vai até 23 horas e 59 minutos do sábado. Tem 3 horas de duração, mesmo sendo uma prova teste. Provavelmente, a ideia é, vocês nem precisam responder as questões, é só verificar, escrever alguma coisa, colocar em PDF, enviar, ver se conseguem fazer o envio. Tentem ver, enviei, mas será que eu consigo apagar e enviar de novo? Eu não sei. Tudo isso vocês podem testar justamente amanhã nessa prova teste, para a prova de verdade ser feita no próximo sábado. Ok? Podem tentar ver como funciona o negócio de 3 horas de duração. No princípio, mesmo se vocês não enviaram a prova, mas enviaram algumas respostas, uma vez as 3 horas terminadas, o sistema envia tudo o que vocês fizeram. Então, não perdem a prova caso vocês não consigam fazer o envio antes das 3 horas, por exemplo. Pelo menos eu acho que funciona desse jeito. Então, a gente vai testar isso amanhã. Bom, eu estou aqui no teorema das equivalências de isomorfismo, porque este teorema acho que é o mais importante da aula anterior, né? Depois a gente fala sobre dois espaços vetoriais de mesma dimensão são isomorfos, mas aqui é uma forma de ver como que, dado uma transformação linear, como a gente verificar se ela é um isomorfismo ou não, se sabemos a dimensão de ambos os espaços. Então, a gente, em princípio, calcula um núcleo, né? Porque esse injetor é equivalente a um núcleo ter só elemento zero. É uma forma bem eficaz de verificar se uma transformação linear é um isomorfismo. Agora vamos, então, começar com a aula 7. Né? A ver, começa aqui, sim, vamos falar sobre matriz associada a uma transformação linear. Eu tenho, digamos que temos dois espaços vetoriais de dimensões finitas, N e M, sim? E tem uma transformação linear. A gente escolhe bases de ambos espaços vetoriais, uma base de U, B índice U, os vetores, por exemplo, 1 até 1M, e uma base do espaço vetorial de chegada, B índice V, os vetores de 1 até Vm, né? Porque a dimensão de U é N e a dimensão de V é E. Então, vocês sabem que a transformação é unicamente determinada pelas imagens dos vetores da base. O que vai ser a imagem do vetor da base? É um vetor qualquer de V, e como isto é uma base, esse vetor de V pode ser escrita como uma combinação linear dos vetores da base de conjunto de chegada. Né? Então, nós temos assim, esses coeficientes alfa e j, e para cada U, que está no espaço de partida, ele pode ser escrito dessa forma, né? Porque os vetores U, 1 até o N, formam uma base do espaço de partida. Então, a gente pode escrever U como uma combinação linear desta forma. Então, se a gente calcular TDU por linearidade, né, vai ser esta soma aqui, certo? A imagem disto vai ser isto, e cada um destes elementos é uma coisa assim. Então, a gente distribuindo as somas, trocando inclusive os somatórios de lugar, a gente tem esta soma, né, na base dos VIs, né? Porque trocando de lugar, a somatória fica de fora, aqui isto está em J, este VI, que estava dentro do somatório, pode sair. E a gente pode, então, reescrever TDU dessa forma, né? Agora, matricialmente, né, o que isso mais ou menos significa, justamente? O vetor de partida U está escrito assim, né? Beta 1 até beta n. Então, por exemplo, a gente escreve esse vetor como uma vetor coluna. Beta,
não sei, às vezes vou escrever aqui embaixo, né? Aqui beta 1 até beta n, né? Isto aqui na base BU, certo? Na base BU, este vetor. Então, isto significa, na base BU, significa este vetor aqui, que é um vetor do espaço de partida. Todo espaço de partida se escreve de forma única, como combinação linear dos elementos UIs. Então, estes coeficientes beta i determinam de forma única um elemento do vetor de partida. E qual é a sua imagem pela aplicação T? Né? A imagem pela aplicação T é isto, né? TDU vai ser igual a beta J de TDUJ, certo? Só que TDUJ é esta somatória aqui, né? Isso significa que o beta J pode entrar dentro do somatório, e eu troco os somatórios de lugar, porque é uma somatória retangular, certo? I não depende de J, então podemos trocar de lugar I e J. E desta forma, como a gente teria uma soma assim, né? Que está dentro, né? Alfa i J, VI, beta J. Só que este VI, né? Depende do I, não depende do J interior. Então, dentro desta forma aqui, o VI está repetido em cada um dos termos. Portanto, podemos fatorar e ele pode sair do somatório interno. Por isso que a gente tem, este vai ser o coeficiente de VI. Ou seja, a imagem TDU, na verdade, é este vetor que está aqui. Vai ser este vetor, né? Somatória de J igual a 1 até N, de alfa i J BJ, na coordenada I. Então, na coordenada 1, por exemplo, isso vai ser alfa 1, 1, beta 1, mais alfa 1, 2, beta 2, mais até alfa, o J aqui dentro, 1, N, perdão, alfa 1, N, beta N. Isso é na primeira coordenada. Na segunda, para I igual a 2, né, teríamos alfa 2, 1, beta 1, mais alfa 2, 2, beta 2, mais, etc., até alfa 2, N, beta N. E assim, até a última coordenada, até a enésima, alfa M1, beta 1, mais alfa M2, beta 2, mais, etc., até alfa M, N, beta N. Certo? Então, e isto aqui está escrito na base do espaço de chegada. Ou seja, esses coeficientes são os coeficientes dos vetores VIs, né? Que é a base do BV, VI e CV, certo? Mas, na verdade, isto daqui pode ser visto como um produto matricial, né? Vejam, beta 1 até beta N estão multiplicados pelos alfa 1, alfa 1, 2. Quando você faz um produto matricial, né, linha por coluna, então esta coluna beta 1, beta N vai ser multiplicado por esta linha. Então, o que eu coloco na linha? Alfa 1, 1, alfa 1, 2, até alfa 1, N. Sim? Certo? Essa é a primeira linha. Se você ver, não sei o que temos aqui no restante da matriz, mas se você multiplica essa primeira linha por essa primeira coluna, obtemos esta primeira linha aqui no vetor de chegada, né? Na base BB. E a mesma coisa fazemos na segunda coordenada, né? Teríamos, então, alfa 2, 1, alfa 2, 2, até alfa 2, N, e assim por diante até a última linha, né? Alfa M1, alfa M2, até alfa MN. Certo? E você percebe, então, que este produto é igual a esse produto. Então, uma transformação linear pode ser vista usando operações matriciais. Ok? Né? Então, todas estas contas que temos aqui, estas pequenas contas, se traduzem matricialmente nesta identidade. Então, vamos dar nomes a essas coisas, né? Aqui. Então, isto que eu escrevi, né? Aqui vem, ele escrevendo gama i, este coeficiente, ou seja, aqui, né? Isto aqui vamos chamar essa primeira linha de gama índice 1, depois gama índice 2.
e a última gama índice M, certo? Chamando dessa forma, nós temos que TDU vai ser esta combinação linear, né? E TDU na base BV é este elemento que está aqui. E o que escrevemos lá em cima é que nós temos uma matriz vezes o vetor U na base U, transposta, este T é transposta, né? Porque nosso vetor é um vetor linha, né? A gente escreve como coluna, e TDU como vetor coluna também, porque isso aqui é justamente o que a gente viu, isso aqui. Né? E este vetor que está aqui, este vetor que está aqui, e este vetor que está aqui. Né? E esta é a matriz M, que nós temos aqui embaixo. Né? Certo? E essa matriz, né, dos alfa e j, justamente. I na linha, j na coluna. Né? Linha I, coluna j. Né? Então, alfa e j, então aqui está na posição I, e aqui a posição j, exatamente. Certo? E, então, o vetor U, na base de U, transposta, é isto aqui, e o vetor TDU, na base V, transposta, é este vetor que está aqui, onde gama 1, gama 2 até gama M, é aqueles somatórios todos que escrevemos lá embaixo, né? E, então, essa matriz, alfa j, em que nós vamos chamar de matriz da transformação linear T, tá? Relacionadas às bases U e B, que vamos denotar assim, T entre colchetes de U e V, né? A base do conjunto de partida e a base do conjunto de chegada, ou às vezes assim também, conjunto de partida aqui em cima, conjunto de chegada aqui embaixo. Né? Se os dois espaços vetoriais fossem os mesmos e a gente identifica as duas bases, a gente estaria denotando essa transformação linear, a gente escreve assim, simplesmente. Ou seja, em outras palavras, né, a matriz T da base U na base V, vezes o vetor U escrito na base U, está aqui transposta, vai ser igual ao vetor TDU na base V, transposta. Né? Certo? Porque escrevendo, né, a gente definiu o vetor U na base U como um vetor linha. Então, a gente precisa ele escrever como vetor coluna para poder ter esta fórmula. E esta fórmula é exatamente isso aqui. Exatamente o que fizemos lá em cima, né? Neste exemplo. Certo? Então, esta matriz dos coeficientes alfas, que a gente descobre, por exemplo, calculando a imagem de cada vetor da base de partida, temos estes coeficientes, os alfa e j, VI, certo? Vejam bem, né? TUJ igual a alfa i j VI. Ou seja, TUJ, né, pode ser visto, se escrevemos, vai ser alfa 1j V1 mais até alfa MJ VN. Assim, né? E onde se encontra este alfa 1j até alfa MJ? Né? O que está fixo é J, né? A coluna. Então, aqui na coluna J, você escreve T du na base BB. Né? Esta coluna que está aqui vai ser justamente este vetor que está aqui. TDU, TDUJ na base BB. Isso na coluna J. Então, essa matriz que obtemos é chamada a matriz T de transformação, a matriz da transformação linear, associada à transformação linear, nas bases BU e BV. Então, este é o vetor U na base BU, escrito como coluna, e o resultado vai ser a imagem TDU na base B, escrito como coluna. Essa é a fórmula, né? Que a gente obtém se a gente define esta matriz como matriz da transformação linear destas bases. E como que a gente calcula? A gente calcula calculando a imagem de UJ na base V, e isso escrevemos na coluna. Aí fica fácil. Ok? Voltamos então. Aqui.
Ok. Bom, então acontece, né, que se eu tenho a base U, a transformação linear está unicamente determinada pela imagem de cada um desses vetores, e esses vetores estão escritos de forma única como combinação linear dos elementos dos VIs, né? Então, esta matriz é única, né, para a transformação linear dada, porque em cada etapa existe uma única forma de fazer as coisas, certo? Então, por isso que a gente aqui pode afirmar que existe uma única matriz, né, tal que a matriz desta transformação linear é essa matriz. Não existe o fato de, eu vou tentar fazer de outro jeito, vai dar outro resultado. O resultado sempre é o mesmo, né? Porque, dadas as bases, né, fixando as bases, você fixou a base, calcula a imagem de UJ, para J igual a 1 ATN, a imagem se escreve de forma única como combinação linear dos VIs, e esses coeficientes são os elementos que se encontram na matriz da transformação linear, que são encontrados de forma única, né? Porque todo vetor se escreve de forma única como combinação linear dos elementos da base. Ok? E a recíproca é verdadeira também, no sentido dada na matriz, vai existir uma única transformação linear, de tal forma que essa matriz seja a matriz da transformação linear dada. Não, que essa matriz dada seja a matriz da transformação linear obtida assim. Quer dizer, se eu tenho dois espaços vetoriais de bases dadas e uma matriz M, vai existir uma única transformação linear tal que isto aconteça. Ou seja, isso é o que chamamos de recíproca. Mas isso também é evidente, né? Porque se eu tenho duas transformações lineares T e S, que têm mesma matriz, então elas agem da mesma forma em todos os vetores da base, portanto, são iguais. Ou seja, a demonstração aqui seria: se T de 1 em V e S de 1 em V são transformações lineares, quantos números temos agora? 38. São transformações lineares, tais que a matriz de ambas são iguais, né? Então, essas duas transformações lineares são iguais. Mas o que significa isso, né? Que, digamos, e essa matriz vai ser a matriz justamente alfa e j, né? Com I' j coluna. Então, o que significa? Significa, por exemplo, que para cada j ter uma Tn, da base do conjunto de partida, eu tenho que T de Uj é justamente a coluna desta matriz, né? Qual é a coluna desta matriz? É o somatório, a coluna alfa i j, de V I igual a 1 a T, certo? Porque se esta é a matriz da transformação linear, o que T de Uj, em princípio, se a gente faz a conta especificamente assim, T de Uj primeiro, T de Uj, na base, escrito na base BU, é exatamente o vetor 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, e aqui na coordenada J isso vale 1. Então, T na base, ou seja, T de UJ, não, esse é o UJ, desculpa, UJ na base BU é justamente isso, né? Porque o J é 0 mais 0 mais 0, mais uma vez o J, etc. E o que é T de UJ? Na base V. Por definição da matriz, é T de BU BV, que transposta, né? Isto transposta de vezes UJ BU transposta. Isto aqui, a matriz de T, a gente definiu sendo esta matriz alfa e J,
Entonces, alfa 1, 1, alfa 1, 2, até alfa 1, n, alfa 2, 1, alfa 2, 2, até alfa 2, n, etc., até alfa m1, alfa m2, até alfa mn, multiplicado pelo vetor uj, que é 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, e este 1 é na coordenada j. Quando se multiplica isto vezes isto, o único que sobrevive é o elemento da coordenada j. A mesma coisa na segunda coordenada, na terceira coordenada, etc. Então, o resultado é a coluna j aí. E essa coluna depende da segunda coordenada. Então, vai ser alfa 1j, alfa 2j, até alfa mj. Certo? Esse T de uj na base de V transposta. E de forma similar, como essa é a mesma matriz da transformação linear S, então de forma similar, S de uj na base do espaço vetorial V transposta é também a mesma matriz coluna. Certo? O que significa que T de uj é, na verdade, a somatória de alfa ij vi, certo? De I igual a 1 a Tm, que é igual a S de uj. Então, T de uj é igual a S de uj para todos os vetores da base. E a gente já provou antes que uma transformação linear dada está unicamente determinada pelas imagens dos vetores da base. Então, se as imagens dos vetores da base são iguais, então as duas transformações lineares são iguais. Sim? Ou seja, em outras palavras, a gente acabou de provar o que queríamos, né? Se ambas transformações lineares têm a mesma matriz, então ambas transformações, na verdade, são iguais. Então, existe uma correspondência bionívoca entre transformações lineares e matrizes. A cada transformação corresponde uma matriz, a cada matriz uma transformação linear, de forma recíproca, dadas as bases. Né? Se as bases são dadas, a gente pode determinar todas as transformações lineares simplesmente conhecendo todas as matrizes possíveis. Certo? Cada matriz determina uma transformação linear e vice-versa. Bom, isso é na teoria, né? Como funciona na prática? Antes de fazer este teorema, vamos fazer algum exemplo. Né? Tomemos algum exemplo, alguma transformação linear exemplo. Não sei. O que podemos fazer como transformação linear? Uma coisa bem mais estranha. E claro, com as bases canônicas. Claro que a gente pode mudar para bases quaisquer, aí se complica um pouco, né? Mas vamos tomar, por exemplo, tomemos U igual R3, tá? e ver que seja R3, o C potência 3, ou, enfim, qualquer um, o Q potência 3, isto aqui é os polinômios. Mas de um grau fixo, né? Porque a gente pode escrever uma matriz para dimensões finitas. Se as dimensões são infinitas, a matriz, em princípio, seria infinita. E não faz sentido escrever uma matriz infinita. As matrizes são finitas. Então, a gente fala em matriz de uma transformação linear quando ambos os espaços vetoriais são espaços vetoriais finitos. Então, aqui vamos tomar como R de x que seja não sei, polinômios de grau 3. Certo? Isto aqui, quando coloco um índice aqui, quer dizer que são os polinômios R de x, tal que f é igual a 0 ou o grau de f menor ou igual que 3. Tá? Por que eu não coloquei só, por exemplo, assim, grau de f menor ou igual que 3? Porque grau do polinômio nulo não existe, né? Só existe grau do polinômio nulo. Grau de uma constante é 0, etc. Né? Então, por isso que a gente diz ou f é 0, ou o grau de f é menor ou igual que 3, para poder colocar 0 neste conjunto, e claro, isto é um espaço vetorial, certo? Uma base clássica deste espaço vetorial é 1x quadrado, x cubo. Todo elemento se escreve de forma única como combinação linear de 1x, x quadrado e x cubo, com coeficientes reais. Da mesma forma para 1.
E agora vamos definir uma transformação linear. T, aí, que podemos colocar, né? Aqui está. De R3 em Rx3, certo? O oposto, né? Também podemos fazer, né? Vou tomar a coordenada ABC, que seja igual, a ver o que podemos fazer. Para que seja legal. Bom, não encontrei nada. Vamos colocar assim. A mais bx mais cx quadrado, a derivada disso vezes x quadrado. Que seria isso? Ou seja, em outras palavras, se eu derivo isto, vai dar b mais 2cx. Está muito fácil, né? Como transformação linear. Esse x quadrado que dá bx quadrado. Sim, está muito fácil como transformação linear. Vamos colocar uma coisa mais complexa. Vamos chamar, este é o meu vetor v, tá? Vou chamar p índice v de x, que seja a mais bx mais cx quadrado. Okay. Então, a imagem vai ser p índice v de x vezes x mais p índice v de x linha vezes x quadrado. Pronto. Digamos que essa seja a imagem. Então, é uma continha só para ver o que isso vai dar. A derivada. Este polinômio vai ser b mais 2cx. Daí, se isto multiplico por x, vou ter ax mais bx quadrado mais cx cubo. Se multiplico isso por x quadrado, vai, não tem graça. Né? Não. Seria assim, pelinha só. Então, isso vai dar b mais 2cx. E se eu somo estas duas coisas, vai me dar b mais ax mais b mais 2c. Bem, a mais 2c vezes x, mais bx quadrado, mais cx cubo. Tá bom? Eu deixo por conta de vocês provar que isso é uma transformação linear. É tranquilo, né? Dá para perceber que é transformação linear. Mas, na prática, você sabe que é uma transformação linear quando está... Enfim, a gente ainda não fez muitos exercícios, então não sabemos quando é transformação linear e quando não. Então, prove que T é transformação linear, primeira coisa. Certo? Essa é a primeira coisa que podemos fazer. Uma vez feito isso eu deixo por conta de vocês, qual seria a matriz da transformação a matriz associada à transformação linear nas bases canônicas? Quais são as bases canônicas? Vamos chamar de E a base canônica de R3, que é 1, E2 e 3. Certo? E a base canônica vamos chamar de D, a base canônica. E C, a base canônica do espaço vetorial de Giga, 1x, x quadrado e x cubo. E a gente quer calcular transformação linear nas bases BC. Como que a gente faz? A ideia é simplesmente calcular T de cada um destes vetores, né? T de E1, que seria então T de 1, 0, 0, e fazer A igual a 1, o restante 0 vai dar x. Certo? E aqui acabou o espaço. Depois, e isto aqui, depois T de E2, vai ser E2, T de 0, 1, 0, ou seja, B igual a 1. Aqui B igual a 1 vai dar 1 mais x quadrado. X quadrado. E finalmente T de E3, T de 0, 0, 1, que vai ser 2x mais x cubo. Por exemplo, ou seja, vamos repetir aqui, né? T de 1, 0, 0 é x, T de 0, 1, 0 é 1 mais x quadrado, e T de 0, 0, 1 é 2x mais x cubo.
certo? Então, se eu escrevo, por exemplo, T na base vetorial, da base do espaço vetorial de chegada, que a gente chamou de C, na base C vai ser 0, 1, 0, 0, certo? Porque estamos escrevendo nossa base é esta daqui, né? 1x, x quadrado, x cubo. O coeficiente de 1 é 0, de x é 1, etc, etc. T de 0, 1, 0 na base C, 1 mais x quadrado seria 1, 0, 1, 0. E T de 0, 0, 1 na base C vai ser 0, 2 de 2x, 0, 1x quadrado e 1 x cubo, certo? Ou seja, T da matriz associada à transformação linear T nas bases B e C vai ser. Então, aí veja, a imagem do primeiro vetor é a primeira coluna. Vou colocar aqui transposta. Claro, né? A gente está esquecendo que está transposta, porque o vetor mesmo é em linha, né? Então, vai dar 0, 1, 0, 0 na primeira linha, na primeira coluna. Depois, 1, 0, 1, 0. E, finalmente, 0, 2, 0. Por exemplo, a forma de... Se você sabe calcular... às vezes, o que é mais complicado, né, é calcular vetores dados em uma base dada. Quando a base não é tão simples assim, né? A base canônica, justamente, é a base mais simples, porque com ela a gente calcula de forma bem mais simples as matrizes associadas às transformações lineares. Então, T na base DC vai ser essa matriz que está aí. Por exemplo, esse seria um exemplo. Agora temos propriedades interessantes com transformações lineares e bases, que no final das contas pode ser bem útil quando a gente está trabalhando, por exemplo, com mudança de base. Aqui, trabalhar com matrizes é muito mais fácil, às vezes, do ponto de vista computacional, né? Agora, esse teorema é interessante porque nos diz que a matriz associada a uma composta de transformações lineares corresponde ao produto matricial. Aqui temos, vamos chamar de BU, a base de U, BV, a base de V, e BW, a base de W. Então, temos G de V em W, então a gente vai ter a matriz de G nas bases BV e BW. F, a matriz nas bases U e V. E a composta, se a gente multiplica estas duas matrizes, o resultado, em realidade, é a matriz da composta, né? G composta com F, a gente começou em U, ou em V, por F, e depois vai por G em W. G composto com F vai de U em W, e a matriz associada a G composta com F nas bases BU e BW é a mesma coisa que o produto matricial dessas duas matrizes. A demonstração, não sei se eu faço uma demonstração ou deixo por conta de vocês, praticamente corresponde a fazer o produto matricial. Vejamos como podemos fazer isso. Dá para fazer, né? Porque é um bom exercício. É um bom exercício de... Quantos passos temos? Só 2 quadros, né? Muito pouco. É um bom exercício, e aqui embaixo vamos depois fazer um exemplo. Outro exemplo. Este é um bom exercício para brincar com somatórios, porque no final das contas a demonstração disso é somatório de somatório, etc. Né? E lembrar direito da definição. Né? Então vamos chamar aqui as dimensões N, M e R. Né? Então, por exemplo, BU, vamos denotar por U1, U2 até UN. Depois BV, base DB, vamos denotar como V1, etc., até VM. E BW, né? A última base, vamos denotar com W. Exatamente. W1 até WR. Essas são nossas bases. A gente precisa destas duas
a gente vai dizer, seja a matriz tal coisa, e multiplicar e verificar que a matriz imagem é justamente a mesma coisa que... A matriz desta transformação linear vai ser a matriz da composta das duas coisas. Tá? Então, escrevamos, seja, por exemplo, seja F, nas bases BU e BV, igual a esta matriz, né, a J, a matriz DG, aqui nas bases BV, BW. Então, aqui, por exemplo, a e J, né, a linha corresponde ao espaço vetorial de chegada e a coluna ao espaço vetorial de partida. Então, esse M índice N significa I varia de 1 até M e J varia de 1 até M. Este vai ser P índice, quando a gente multiplica, temos que igualar uma das coordenadas, então isso vai ser que seja P índice LI, certo? Onde a primeira coordenada corresponde ao conjunto de partida, que é R, e a segunda, conjunto de chegada, a primeira coordenada, conjunto de partida, a segunda coordenada, que seria Rm. Então, uma matriz Rm vezes uma matriz Mn vai dar uma matriz Rn, que é a matriz que, na verdade, a gente está procurando. Né? Agora, mas como seria... Qual que é o produto? Né? Primeiro, para começar, o produto destas duas matrizes, B, L, I, Rm, vezes A, I, J. Mn vai ser igual... fica mais fácil se a gente escrevesse, né? Por exemplo, a coluna, a linha L, aqui seria BL1 até BLM, é a linha L, vezes a coluna aqui J, né? A1J até AMJ. Então, na posição LJ, o resultado é, na somatória da forma B, L, I, por A, I, J, né? De I igual a 1 até M. Isto aqui é na posição LJ, certo? Onde a primeira coordenada vai de 1 até R e a segunda coordenada vai de 1 até M. Esse é o produto matriz, essa é a matriz produto. A gente tem que provar, então, que esta matriz produto é igual a isto. Né? Então, a gente precisa calcular G composta com F disto aqui, BU, BW. Tá bom? Utilizando estas duas matrizes aqui. Né? A gente tem, então, por definição, das matrizes para... Então, para J, vamos colocar para J, variando de 1 até N, e L variando de 1 até R, não é J, não. Primeiro, vamos começar com J. Para J variando de 1 até N, a gente tem que G composto com F primeiro, né? F do vetor UJ, F do vetor UJ, vamos colocar aqui toda F do vetor UJ é igual a, que é igual a coluna J desta matriz, justamente estes coeficientes que estão aqui. Então, somatória de A índice IJ, somatório de I igual a 1 até M de V índice I, certo? Esse é o vetor, essa é a imagem F de UJ, é isso, por definição da matriz. Ok? Por quê? Porque justamente FUJ na base BV, no espaço vetorial de chegada, tá, do F, e na base BV, tem que ser isto transposta, né? É a coluna J desta matriz, que são estes coeficientes. E esses são os coeficientes
dos vetores VI. Então, AIJ vezes VI. O J fica fixo, você tem a segunda coordenada, certo? Por isso que F de UJ é isso. Agora temos que calcular os G de VIs. E para, então, I de 1 ATM, temos que G de VI, que é igual a G de VI. G de VI agora, de novo, é a coluna, essa coluna aqui, a coluna I, certo? Aqui a coluna I bar. E a coluna I vai ser do tipo, vou escrever aqui, B1I até BRI. Então, isso aqui é a somatória na base WL, de L igual a 1 até R, de B índice LI. Certo? Isso é o GDB. E a gente agora faz a composta para encontrar a imagem de UJ, dos UJs em função dos WLs. Então, nós temos G de F de UJ, porque G de F de UJ me dá justamente a coluna J da matriz produto. A coluna J da composta, de G composto com F, e a gente só tem que verificar que vai dar a coluna J disto aqui. Né? Ou seja, eu lembro. Okay? Então, G de F de UJ é G de F de UJ é somatória de AIJ VI, de I igual a 1 ATM. Isto aqui é somatória de AIJ G de VI, de I igual a 1 ATM. Agora, G de VI é isso que está aqui. Então, isto vai ser somatória de I igual a 1 ATM, de somatória de L igual a 1 ATR, já colocamos as duas somatórias juntas, de F de B, L, I, ou AIJ vezes B, L, I, vezes WL. E a ideia é colocar o somatório L de fora. Nós temos, então, somatória de L igual a 1, porque é retangular, né? Somatória de I igual a 1 ATM. Aí vou colocar os B's primeiros, L, I, A, I, J, para justamente ter I, o que varia, esta coordenada que está aqui, vezes o WL. E o WL é fixo aqui dentro do somatório interno, então vamos colocá-lo aqui no somatório externo. Então, G de F de UJ é esta soma na coordenada WL. Então, estes são os coeficientes, estes aqui são os coeficientes da coluna, da coluna J, isso daqui, ou seja, então, G cosentado por F, nas bases BU e BW, exatamente igual a esta somatória que está aqui. Esta somatória interna, onde o L me determina a linha, e o J, que é o inicial, me determina a coluna. Ou seja, vai ser somatória de I igual a 1, M, de B, L, I, A, I, J, na coluna J e linha L. E L varia de 1 até R e J varia de 1 até L. Então, BLI, AI, J. Índices LJ. De I igual a 1 até M. A gente tem, então, que comparar com esta matriz de resultado. I igual, somatório de igual a 1 até M, igual a 1 até M. Vamos fazer assim. Eu sei que vai ficar pequeno, mas só verificamos aqui, dá exatamente a mesma coisa, veja. Né? Isto é exatamente a mesma coisa do que está aqui. Ou seja, isto é igual a... E o que é isto aqui? A gente multiplicou estas duas matrizes que correspondem a estas duas matrizes aqui, F e G. Né? F está aqui, G está aqui. Então, G primeiro das bases BBBW, vezes F. Muito grande, né? Então, deu o que a gente queria, né? G
nas bases BV a BW, vezes F nas bases U a TB. Nas bases de U até a base de B, certo? Ou seja, a gente acabou de provar que a multiplicação matricial corresponde à multiplicação das transformações lineares, certo? Claro que a gente tem que manter as mesmas bases, a mesma base intermediária, né, para que a gente possa fazer essa composição, essa multiplicação matricial. Sim? Então, esse resultado é bem importante. E aí, vocês viram, né? A única coisa é só tomar o cuidado de saber que está na linha, que está na coluna e já. Né? Então, a ideia é, na coluna você coloca a imagem de um vetor da base do ponto de partida e as linhas correspondem aos coeficientes no espaço vetorial de girada, né? Na base do espaço vetorial de girada. Tá? Eu falo que temos que tomar cuidado porque eu sempre faço confusão, tenho que ficar pensando bastante que está na linha e que está na coluna. Sempre faço confusão. Então, aqui vamos fazer um exemplo. Digamos que temos uma transformação linear de r quadrado em r cubo, né, dada por t de x, y, 2x mais y, y menos x e 3x. De novo, isso aqui a gente tem que provar que é uma transformação linear. Então, e nos pedem para encontrar t nas bases B1 e B2, onde a base B1 é isto e a base B2 é esta base. Então, não são as bases canônicas, né? Então, o que significa isso? Encontrar a matriz de t nas bases B1 e B2. Significa que eu preciso encontrar a imagem dos vetores da base B1 e encontrar essas imagens em função de esses vetores, 1, 1, 0, 1, 1 e 0, 0, 1. Porque, claro, enfim. Então, por exemplo, vamos calcular t de 1, 2. Então, vamos começar com t1. Deixa eu ver quantos espaços temos. 2, 3. Temos uma certa quantidade de espaços. Tá? Então, item 1, vamos lá. Vamos resolver então este exercício. Claro que existem jeitos. Vamos ver. Então, o vetor da base, 1, 2. De novo, a gente precisa ter certeza que são bases e que são bases. No provê, estamos assumindo que são. Tá? Neste exercício, já que não estão pedindo para provar que isso é uma transformação linear, então estamos assumindo que isso é transformação linear. Tá? E vocês podem provar, na verdade, que quando vocês têm uma função, né, uma potência de R, outra potência de R, onde as coordenadas estão escritas por equações lineares homogêneas, então se trata sempre de uma transformação linear. A gente pode provar isso no futuro. Ok, então t de 1, 2 vai ser t de 1, 2. A gente até pode provar isto usando, por exemplo, a imagem da base canônica. Enfim, por enquanto, vamos deixar isso para depois. T de 1, 2. Ah, claro, e o método usual é fazer... vamos tomar o vetor x1, y1, x1, y1, x2, y2, um lambda real, e a gente faz aquela conta toda. Né? Mas, enfim, vamos deixar isso como parte do exercício das listas anteriores. A gente aqui está queremos calcular a matriz associada. Né? Então, t de 1, 2, para x igual a 1, y igual a 2, aqui está 4, na segunda coordenada 2 menos 1 é 1, e terceira coordenada 3. Né? E depois t de 2 menos 1. T de 2 menos 1 vai ser 2, 2, 2, 4, menos 1 é 3. Se eu fizer alguma conta errada, por favor, me corrijam, tá? Y menos x, menos 1 menos 2, menos 3. E, finalmente, 3 vezes x, 6. Só que, claro, esta escrita é a escrita na base canônica, né? 4 vezes é 1, mais uma vez é 2, mais 3 vezes é 3. Mas não é nesta base. Eu quero escrever nesta base.
Como que eu escrevo nessa base? Em princípio, se a gente não sabe muita coisa, vamos precisar de escrever, encontrar os coeficientes, né? De tal forma que isto seja A vezes 1, 1, 1, mais B vezes 0, 1, 1, mais C vezes 0, 0, 1. E aqui também D vezes 1, 1, 1, mais E vezes 0, 1, 1, mais F vezes 0, 0, 1. O que significa que a gente tem que resolver um sistema e depois outro. São dois sistemas lineares. Mas, neste caso particular, eu vou deixar a resolução de sistemas por conta de vocês. Aqui a gente vai colocar a resposta diretamente, né? Lembrando que aqui é coeficiente 1, aqui é 0 e aqui é 0. Então, necessariamente, né? 4, 1, 3 vai ser igual a 4 vezes 1, 1, 1. Mas, certo? Porque temos que ter 4 na primeira coordenada. Agora, em C aqui não temos, em B temos um 1 aqui na segunda coordenada, o que significa que esse 4 na segunda coordenada, somado com o que vai ter em B, tem que dar 1. Então, necessariamente aqui vai ser menos 3 vezes 0, 1, 1. Porque a segunda coordenada vai dar 4 menos 3, 1. Estamos procurando. E C, então, somar por alguma coisa, de tal forma que na última coordenada temos 3. 4 menos 3 já dá 1, falta 2 para chegar em 3. Então, se vocês conseguem resolver de cabeça, podem escrever. Vemos que isso aqui é aceitável. Bom, neste caso particular é aceitável porque a conta é muito simples. Né? Agora, imagem de 3 menos 3, 6. Imagem não, quer dizer, como se escreve 3 menos 3, 6? Na base 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Então, de novo, é 3 vezes 1, 1, 1, na primeira coordenada, mais, queremos ter menos 3 na segunda, então 3 mais quanto? Menos 6, né? Vezes 0, 1, 1. Dessa forma, nós temos menos 3 na segunda coordenada. E na última coordenada, eu quero 6. Então, 3 menos 6 dá menos 3, falta 1 mais 9. 0, 0. Então, eu consegui escrever os vetores da base do conjunto de chegada, as imagens dos vetores da conjunto da base as imagens dos vetores da base do conjunto de partida como combinação linear dos vetores da base do conjunto de chegada. Uma frase complicada de dizer. 1 menos 3, 6. Deixa eu ver. Então, imagem de 2 menos 1. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Tem certeza? Porque 2x mais y, né? 2x mais y. 2 vezes 2 mais y, que seria menos 1. A imagem de 2 menos 1, né? Dá 3, sim. 3. Ok? Sim. Acontece. Eu também, às vezes, faço conta errada. Inclusive, tem um exercício que a gente fez, que algumas pessoas encontraram uma coisa, outras pessoas encontraram outra. Eu mesmo duvido da resposta que eu achei, né? Porque acontece, às vezes você troca uma coisinha de lugar, estamos fazendo contas de cabeça, e fazer contas de cabeça, às vezes, não é sempre a melhor escolha, né? Tem que ter um certo cuidado. Você trocou uma coisinha de lugar, já deu tudo errado. É delicado. E me parece que não aconteceu comigo ainda, mas vai acontecer, com certeza. A gente tem bastantes imagens na frente. Algum de vocês vai descobrir em algum momento que eu errei alguma conta, tá bom? Isso é normal. Por isso que a gente faz alguma coisa e depois você revisa aquilo que você fez, né? Não deixa, você fez uma vez, aí é bom você dar uma revisada às suas contas, porque você pode ter errado. Eu também entendo que às vezes, quando você segue uma linha de raciocínio e você faz de novo, você vai sempre, normalmente você não percebe o erro que cometeu, porque você segue na mesma linha de raciocínio que estava antes. Não, é difícil mudar o caminho, é difícil zerar a mente e tentar fazer a conta de novo, é difícil. Mas sempre existe uma chance de você encontrar seu erro se você verifica uma segunda vez as contas, né? E se você tiver tempo, pode verificar uma terceira vez, se tiver tempo, né?
Ok. Bom, então me parece que está certo estas imagens aqui. O que significa que já posso escrever T nessas bases B1 e B2, né? Aqui está B1 e B2. Então, T nas bases B1 e B2. Vou trocar para preto, não? Então, a imagem do primeiro vetor está na primeira coluna. Então, 4 menos 3, 2. 4 menos 3, 2. E na segunda coluna, 3 menos 6, 9. 3 menos 6, 9. Certo? É assim de simples responder a questão. Se você conseguiu escrever os vetores da base. Lembrando, né, que é muito importante falar de bases ordenadas. Né? A ordem agora dos elementos na base é importante para poder escrever a matriz. Então, essa é a resposta do item 1. Encontre para V menos 2, 3 na base B1, calcule TDV na base B1. B2, tem que ser B2, na verdade. Né? Não podemos calcular TDV na base B1, porque B1 é a base do conjunto de partida. Né? Então, existem duas formas de calcular isto. Primeiro, menos 2, 3 na base B1 significa que menos 2, 3 na base B1 é, na verdade, o vetor menos 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 2 menos 1. Certo? Aí você utiliza a fórmula, calcula a imagem, vai ser um vetor de 3 coordenadas, e reescreve como combinação desses 3 vetores. É uma forma. Mas, uma forma bem mais simples é que, se eu já tenho esta matriz, eu sei que esta matriz multiplicada por este vetor me vai dar TDV na base B2. Né? Aqui me faltou os corchetes, né, neste exemplo. Então, isso quer dizer que TDV na base B2, eu sei que isso é igual a T nas bases B1, B2, vezes, isso transposta aqui, não posso esquecer que é transposta, porque vou encontrar uma matriz coluna, vezes V na base B1, transposta. E tenho todos esses dados, né? Eu não tenho qual que é o vetor exatamente, eu tenho qual que é o vetor na base B1. Então, isto vai ser 4, 3, menos 3, menos 6, 2, 9. Só copiei a matriz, agora escrevo o vetor V na base B1. O vetor V na base B1 é menos 2, 3. Multiplico por menos 2, 3. E agora é só um produto matricial, né? Menos 8 mais 9, 1. Depois, 3 por 2, 6. Menos 18, menos 12. Eu acho, né? Dá mais 6, menos 18. Então, 18 menos 6, 12, menos 12. 2 vezes 2, menos 4. 9 vezes 3, 27. 27 menos 4, 23. E este é o vetor na base B2. Ou seja, bom, a pergunta era TDV na base B2 vai ser 1 menos 12, 23. Escrito em linha. O vetor naquela base. Ou seja, é, na verdade, 1 vezes 1, menos 12 vezes 0, 1, mais 23 vezes 0, 0, 1. Se a gente quer o vetor específico, em base canônica. Né? E esse, então, e como nos perguntou isto, e pronto. Né? Se C é a base canônica de R3, calcule T de B1C. Ah, isso está mais fácil, né? Isto aqui é escrever na base canônica. Esta aqui já é a base canônica. Esta aqui já são as coordenadas na base canônica. Então, você só escrever esses vetores, coluna. Então, nós temos como T de... Vou só reescrever para que fique claro, né? T de 1, 2 é igual a 4, 1, 3. 4, 1, 3. E T de 2 menos 1. Né? 3 menos 3, 6. 3 menos 3, 6. E quando a gente fala em base canônica, é uma maravilha. Né? 4 é 1, mais E2, mais 3 é 3. A gente nem precisa fazer isso aqui. É só ver os coeficientes. Né? 3 é 1, menos 3 é 2, mais 6 é 3. Como isso, vírgula, então, matriz de T nas bases
B1C, é isso que nós queremos, né? Sim, B1C, né? C é a base canônica de R3, vai ser estes coeficientes que estão aqui. 4, 1, 3, em coluna a imagem do primeiro vetor da base, e 3 menos 3 sextos, a imagem do segundo vetor da base. Essa é a resposta aqui, né? Agora, qual que é a última questão? Quero escrever TDV na base C. TDV na base C. É claro que eu posso pegar, eu encontrei TDV na base B2. Eu posso calcular aqui e ver que dá, né? Multiplicando este por 1, este por 0, 1, este por 23, 0, 0, 1. Né? Vai dar TDV. A gente vai calcular aqui de cabeça só para ver que daria, né? 1, paf, depois 1 menos 12, na segunda condicionante seria menos 11, e na terceira 1, 0, 1 menos 12 mais 23, 24 menos 12, 12. Tem que dar 1 menos 11, 12. Mas a gente vai calcular usando esta matriz, né? Por que não? Então, nós temos TDV na base C, transposta, é igual, desculpe meu espanhol, que muitas vezes sai, né? Vezes V na base, aqui vai ser V1, na base de 1, transposta vai ser 4, 1, 3, 3 menos 3, 6. Então, vocês podem pegar isto e escrever, né? Uma vez 1, menos 12 vezes, mais menos 12 vezes 0, 1, mais 23 vezes 0, 0, 1, porque esta aqui é a base de 2, e vocês fazem a conta, não precisam desta matriz para fazer isso, mas podemos também utilizar a fórmula matricial, né? Isto vezes o vetor B1 na base, no vetor B na base B1, nem escrever, nem menos 2, 3, né? Vezes menos 2, 3. De qualquer modo, em ambos os casos, a gente tem que fazer alguma conta. 4 vezes menos 2, menos 8, mais 9, 1. Tá. Menos 2, menos 9 é menos 11. Tá. E 3 vezes 9, menos 6. 6 vezes 3, 18. 18 menos 6, 12. Que milagre, hein? A gente encontrou a mesma coisa aqui. Que fizemos a conta de uma forma e fizemos a conta de outra forma. O legal de fazer de duas formas, acho que é menos 31. Ai, ai, ai. Ah, não, errou. Então está certo, né, o que eu fiz. Está certo. Ok, em princípio está certo o que eu fiz, né, porque eu acabei de ver os bate-papos. É normal, a gente está vendo o que o outro está fazendo e às vezes a cabeça bloqueia, né? Fazemos um sinal errado, já era. Né? É normal. Eu também, quando eu sou aluno, e eu quero encontrar antes do professor, eu sempre erro as contas. Terrível. Normal. Enfim, isso quer dizer que aqui eu não errei. Ou seja, a chance é muito grande de eu não ter errado, porque calculei de um jeito e calculei de outro jeito e deu a mesma coisa. Logo, TDV na base C é exatamente 1 menos 11, 12. Certo? A gente costuma colocar essas vírgulas para separar as coordenadas, coisa que não fiz em alguns lugares, né? Aqui não fiz. Tá. Pois é bastante difícil. Então, ok, esse é, por exemplo, um exercício sobre transformações lineares escritas em alguma base dada. Né? Ok, o seguinte corolário me diz o que acontece com a matriz inversa de uma transformação linear. Se tenho U e V espaços vetoriais de mesma dimensão finita e D, U, V, V, bases de U e V respectivamente, então a transformação linear é um isomorfismo se somente se a matriz T for invertível. Além disso, neste caso, T menos 1 é igual a T menos 1 destas bases. Né? Como que a gente prova isso? Vamos provar isso.
eu estou pensando, né? Porque eu queria provar isso sem fazer contas. Acho que dá para fazer isso sem fazer contas. Certo. Tá bom. Suponha, temos que provar o si somente si aqui, né? Então, primeiro, vamos supor que T é isomorfismo e depois que a matriz é invertida, associada a T. E aí temos que provar que T é isomorfismo, né? Suponha, então, e a gente vai usar o fato de que a matriz associada a uma transformação linear dada é única. Então, se eu tenho uma matriz que satisfaz uma certa propriedade, ela é a transformação linear que estávamos procurando, uma coisa assim, tá? Então, suponha T isomorfismo, né? E seja, vamos chamar de M, a matriz T nas bases BU e BV, tá? Então, como T isomorfismo, então T menos 1 também é uma transformação linear. T menos 1 de 1 em V, de V em 1, perdão, né? A inversa, T menos 1 de V em 1, é uma transformação linear. Certo? E seja N a matriz associada, né? T menos 1 nas bases BV, BU, certo? Bom, e agora o que fazemos? Então, estamos perto. M vezes N. Quanto vai ser M vezes N? Tará, vai ser esse T nas bases BU e BV vezes T menos 1 nas bases BV, BU. BU, né? Isso é igual. Agora vamos usar o teorema anterior, que está aqui em cima. A composta de uma transformação é igual à transformação das compostas. Ou seja, a matriz da composta de uma transformação linear é igual à multiplicação das matrizes associadas às transformações linearizadas, né? Lembrando que aqui é assim, né? Este BU vai para cá e este BW vai para cá. Isso para saber onde vai cada coisa. Então, isto aqui, na verdade, então vai ser T composto com T menos 1, que é a identidade, né? A identidade das bases BV em BV. Certo? Mas T vezes T menos 1 é a identidade. Então, vai ser a identidade nas bases BV e na base BV. Tá bom? Agora, suponha... Bom, isso é óbvio, né? Para quem já sabe aplicações lineares, né? Então, suponha que BV seja esta base, né? V1 até Vn. Então, identidade de VI é VI, né? Logo, esta matriz, a identidade de VV, nada mais é do que 1, 0, 0, 0, 0, né? A imagem do vetor V1 é V1, a imagem do vetor V2 é V2, e assim por diante. Ou seja, na verdade, esta é a matriz identidade N por N. Vamos colocar IN, tá? A matriz identidade N por N. Ou, em outras palavras, M vezes N é igual a identidade, a matriz identidade N por N. Espera aí. Outra coisa, né? Ambas são de dimensão finita N, né? A mesma dimensão. Tá? Então, de forma similar,
Eu troquei de conecta, né? A gente, só para dar uma despertada aí, essa troca de sinais. Essa troca de cores, perdão. Agora eu estou todo nítido, né? Ok. De forma similar, já que eu fiz m vezes n, vamos fazer n vezes m. De forma similar, n vezes m é igual a, primeiro, t menos 1 nas bases BU, BBBU, né? BBBU vezes t nas bases BU, BB. Então, essa composta é, na verdade, t menos 1t nas bases BU, BU, né? Porque vamos de aqui para cá, certo? Só que t menos 1t é a identidade, né? E como vimos lá em cima, a identidade de uma base na mesma base vai ser a identidade, na matriz identidade n por n. Logo, m é invertível, né? Porque n é a inversa. De inversa n. N, a inversa n é t menos 1 de BV, BU. Isso prova. Ixi, isso prova. N é a inversa, né? Na verdade, n é m menos 1. E m menos 1 é t na base BU, BV, menos 1, que vai ser então t menos 1 nas bases BV, BU. Provamos muita coisa, né? Vamos voltar ao enunciado para ver o que a gente provou, tá bom? Estou voltando para o enunciado. Certo? A gente provou que se T for isomorfismo, então a matriz T é invertível e, além disso, temos isto. Isso provamos. Já provamos este resultado que está aqui, né? Quando T é isomorfismo. O que resta provar? Que se a matriz T for invertível, então T vai ser isomorfismo. E se T for isomorfismo, vamos ter isto também. Então, só temos que mostrar que se a matriz T for invertível, a aplicação linear T é uma transformação linear. Então, agora nós começamos com seja M, M é a matriz T, U, TDB1 e BB, é invertível. Né? Agora temos que provar que T é um isomorfismo. Como fazemos isso? Bom, vamos usar a unicidade de transformações livres, né? Seja N a inversa de M, a matriz inversa. E defina, agora vamos definir uma transformação linear, vamos chamar de S, de Vnu, tá? Tal que a matriz DS nas bases BB para BU é justamente essa matriz aí, tá? Justamente por isso que a gente provou lá em cima que cada matriz está associada a uma transformação linear de forma única, né? Porque a gente vai usar este fato para provar que S, na verdade, é a inversa de T. Bom, então, o que nós temos aqui? Como N é a inversa, nós temos... Então, temos identidade N por N é igual a M vezes N, que é igual a T nas bases BU, BB, vezes S nas bases BB, BU, que vai ser igual a T composto com S nas bases quais? Partimos daqui, digamos aqui, BB, BB. BB, BB. Tá bom? Certo? Agora, T composto com S é uma transformação linear associada a esta matriz, mas, como se a gente pega a identidade,
das bases VV em VV, a gente já viu que isso é igual à identidade em N. Certo? Identidade N por N. Portanto, se eu tenho duas transformações lineares, esta e esta, que correspondem à mesma matriz. Então, as duas transformações são iguais, porque a cada matriz corresponde uma única transformação linear associada, foi o que vimos lá em cima. Logo, então, T composto com S é identidade. Identidade de V. Né? Vou colocar em CV para indicar aqui. De forma similar, de forma equivalente, a gente faz N por N, você vai provar que S composto com T é identidade de W. De U. Logo, T, S, na verdade, logo T é invertível. Isso, tem uma abjeção, né? Logo, S é a função inversa, transformação. Logo, T é invertível, né? Porque encontrei uma inversa, né? Uma transformação linear que é inversa, portanto, T é bijetora. Então, T é um isomorfismo, que é o que nós queríamos provar. E isso também, isto aqui também prova que esse resultado, né, de T menos 1, o menos 1 sai para fora na hora de escrever as transformações lineares. Bom, ok? Isso aí. Só temos que tomar esse seguinte cuidado, né? Aqui, quando estamos com menos 1, tá? DBU e VV. O menos 1 para fora, na verdade, tem que trocar. Aqui temos que trocar, está errado aqui. Né? T menos 1 é de BV em VU. Né? Porque T vai de 1 em V. Então, T menos 1 vai de V em 1. Então, de BV em VU. As bases, né? As bases trocam aqui. Estou falando, né? Eu cometi um erro, tá vendo? Quando eu escrevi o negócio, não percebi. E agora que estou pensando no assunto, temos que tomar esse cuidado. Aqui é BV, aqui é VU. Tá bom? Porque a transformação T vai de 1 em V, T menos 1 vai de V em 1. Então, as bases nos índices trocam de lugar também. Então, essas duas coisas juntas, isto aqui, mais a composta de transformações lineares, nos ajuda muito a fazer certos cálculos com transformações lineares, mudanças de bases e tudo mais, que são bem importantes. Alguma dúvida até aqui? Estou só olhando o que estou querendo dizer com tudo isso. Ok, já. Vamos lá. Então, eu falei que agora que nós temos essas coisas todas, é bem importante na hora de falar de mudança de bases. Acontece que se temos um espaço vetorial U, tá? É um caso espaço vetorial de dimensão finita, eu tenho duas bases do mesmo espaço vetorial, né? Eu vou considerar a matriz da transformação linear identidade das bases B1 e B2. O que significa isso? O que é essa matriz? Nas bases B1 e B2. Justamente significa que o que é identidade? Identidade, né, na verdade, vai de 1 em 1, não é? E como que eu calculo a matriz de identidade das bases B1 e B2? Aqui. O que significa isso? Porque assim como eu posso fazer uma transformação linear de uma base de um espaço vetorial, de uma base de outro espaço vetorial, posso fazer uma transformação linear de uma base de um espaço vetorial em outra base do mesmo espaço vetorial, mudando de base. Né? E posso utilizar a identidade, que é uma transformação linear. Né? Isso significa que estou tomando o mesmo vetor que está escrito na base B1, e sua imagem vai ser o mesmo vetor, só que escrito na base B2. É isso que significa isso. Esta matriz, ela satisfaz esta propriedade, né? Que se eu pego um vetor na base B1, depois multiplico por isso, vou obter o mesmo vetor, só que na base B2. Esse é o interesse de falar dessa matriz, da matriz da transformação linear identidade em duas bases distintas. É o que chamamos de matriz de transformação de base, ou de matriz de mudança de base. Por quê?
Porque multiplicando por esta matriz, eu consigo mudar a base de um vetor em uma base de outro vetor. E como encontramos esta matriz? Em princípio, a matriz é encontrada calculando a imagem do vetor B1, identidade de U1, porque aqui escrevi, B1 são os U's e B2 são os V's. Tá? Identidade de U1 escrito como combinação linear dos elementos da segunda base. Porque a identidade de 1 é 1, e claro, ele se escreve de uma forma única como elementos da base dos V's, ou UN também, certo? Então, isto aqui corresponde à identidade de U1 escrito na base VI. Então, estes coeficientes são os coeficientes da matriz coluna desta aqui. Ou seja, identidade nas bases B1 e B2, como vimos antes, na primeira coluna, a imagem de U1. Qual que é a imagem de U1? O próprio U1, mas na base V. Então, aqui é U1, 2, 1, até N1. E assim por diante. A1N, até AN. Então, a gente coloca os índices de tal forma que o primeiro índice seja a linha e a segunda a coluna. Por isso que A1, A2, 1, etc. Assim, dessa forma. Ok? Então, a gente pode escrever esta matriz me serve para isso, eu tenho um vetor que está escrito na base B1. Se eu conheço esta matriz, eu não preciso resolver sistemas, certo? Para encontrar os coeficientes correspondentes à base B2. Basta fazer esta multiplicação matricial que eu encontro esses coeficientes. Porque aí eu escrevo o meu vetor que está na base B1, escrevo ele na base B2. Essa é uma utilidade quando você está trabalhando com base canônica e outra base. E o interessante também é que a inversa dessa matriz vai ser a matriz identidade de B2, B1, por causa justamente deste resultado que está aqui antes. Como a identidade é um isomorfismo, então a matriz que a gente obtém é uma matriz invertível. E a inversa da matriz vai ser a matriz das bases contrárias, da mudança de base no outro sentido, justamente por causa disso que está aqui. Esta fórmula que estava mal escrita, porque aqui é BU, ok? Certo? Então, isso, a vantagem de trabalhar com matrizes é que nos facilita muitas coisas em relação às transformações lineares. Ok. Então, é o que escrevemos aqui, escrevendo U, se escrevo U na base B1 ou na base B2, nós temos esta relação, Porque justamente esta matriz que está aqui, a identidade das bases B1 até as bases B2, este é o vetor U na base B1, transposta, e esta base é o vetor U na base B2, transposta. Então essa matriz é a chamada matriz de mudança da base de B1 para B2. De B1 para B2, porque você vai pegar um vetor que está na base B1 e obtemos na base B2 multiplicando por esta matriz. Bom? Como que você encontra essa matriz de novo? Então, como essa identidade de B1 e B2, tenho que escrever os vetores da base B1 em função da base B2. Você vai ter, então, a matriz. Não é difícil ver que a M1 é a matriz de mudança de base de B2 a B1. É simplesmente utilizar o teorema que está lá em cima, M1, M-1, então, identidade de base 1 na base B2 menos 1, que a gente sabe ser igual a identidade menos 1. A gente provou isso de B2 em B1, só que a inversa da identidade é a própria identidade. Então, isso que é interessante, se eu tenho a matriz de mudança de base de B1 para B2, a matriz inversa é a matriz de mudança de base de B2 para B1. Okay? E ainda, se eu tenho uma transformação linear, digamos, no espaço vetorial U, no espaço vetorial U, eu tenho esta relação que está aqui. O que significa essa relação? Então, eu tenho na base B1. Na verdade, vamos escrever isto. Melhor. Vamos fazer a composta, vamos provar que isto é igual a isto. Tomamos identidade,
nas bases B2 para B1, multiplico pela T na base B2, isso significa isso, né? B2 para B2. Quando coloco só um índice, quer dizer que estou fazendo uma transformação linear do mesmo espaço vetorial nele mesmo, sem mudar a base, tudo na mesma base. Vezes, aqui, identidade de B1 para B2. Por que é igual a isso? Se eu multiplico estes dois, certo? Me vai dar identidade das bases B2 para B1, vezes T composto com identidade, que é T, né? De que base em que base? Da base B1 na base B2. Da base B1 na base B2. Certo? Agora multiplico estas duas da base B1 na base B1. Ou seja, eu vou obter como resultado identidade composto com T da base B1 na base B1. Ou seja, T, porque identidade composta com T é T. Da base B1 na base B1. Ou seja, este é o resultado que nós temos aqui. Né? Lembrando que esta é, chamamos de matriz M, então esta vai ser a matriz M menos 1. Então, temos essa relação interessante. Se temos uma transformação linear, temos que, na verdade, a transformação linear em uma base é semelhante a uma transformação linear na outra base. Semelhante, o que significa? É uma definição matricial. Se eu tenho duas matrizes P e Q, elas são ditas semelhantes se existe uma matriz invertível M, tal que P igual a M menos 1 vezes Q vezes M vezes M. Então, estas duas matrizes são semelhantes, por exemplo. Se eu pego uma transformação linear, la escrevo em uma base ou em outra, elas são semelhantes. Basta encontrar qualquer matriz de mudança de base, que a gente encontra esta fórmula aqui, né? E já, né? Essa seria, então, a aula de hoje. Foi bem curta, né? Eu acho 15, 40, faltam 10 minutos, mas não foi tão curto assim. E a gente tem 10 minutos, se vocês quiserem tirar alguma dúvida de algum especialista. Então, a ideia é a seguinte, já fizemos um pouco de transformações lineares. Então, para amanhã, eu já vou fazer uma lista, né? E também, até hoje, eu tenho que escrever uma prova-teste para vocês testar. A prova-teste vai ser realmente qualquer coisa, né? Porque, às vezes, se eu não tiver muito tempo para elaborar uma coisa bem feita, né? E também vocês podem responder qualquer coisa. É só vocês testar como funciona, se vocês conseguem escrever PDF, ou tentar colocar exercícios de múltipla escolha, por exemplo. Múltipla escolha quer dizer que vão ser questões tipo teóricas, e vocês têm que escolher a resposta adequada, né? E outras, claro, em que vocês têm que desenvolver um raciocínio e mostrar alguma coisa, então, nesse caso, você tem que mandar um PDF. E a prova vai ser isso, sábado que vem. Porque, na verdade, se vocês verem aqui, né, são 5 temas, mas estes 2 primeiros temas são os mais maiores, né? São os básicos. Espaços vetoriais e transformações lineares, são as bases, na verdade, né? E a gente vai fazer uma primeira prova desses 2 temas, e dos outros 3 temas para a segunda prova. Formas bilineares a gente vai fazer bem rápido, né? Não vamos fazer muita coisa sobre formas bilineares, só dar uma ideia. Assim, então, na verdade, a prova 2 vai ser geralmente sobre 2 temas também, né? Forma canônica e espaços com produto interno. A prova vai ser no sábado que vem. Sábado que vem, isso, dia 21, não dia 28, desculpe. Bom? Então, se tiverem algum exercício da lista 1 ou lista 2 que vocês gostariam que a gente faça agora, temos 8 minutos agora para fazer isso. Ok? E antes de sair, né, qualquer coisa, não lembrem de colocar seu nome nas notas compartilhadas. Tá? Deixa eu compartilhar outra coisa para vocês, enquanto decidem. Ok? Então, não esqueçam de colocar nas notas compartilhadas seu nome,
Assim, esta semana eu só vi o que vocês colocaram nas notas compartilhadas. Então, aqui estou mostrando. Aqui vejam, a partir do dia 9, que é segunda-feira, as faltas de vocês. Por exemplo, Arliane não colocou presença no dia 11. Eu não sei se estava ou não estava. Mas se estiver aqui agora, pode colocar presente e colocar, eu estava nesse dia. Se não estava nesse dia, não coloca nada. Fica assim. Mas se você coloca que estava, vou tentar verificar realmente se isso aconteceu ou não. Tem Carla, por exemplo, não esteve aqui ontem, não sei se estará aqui hoje. Enfim, aqui, vejam seu nome, até Emanuel, vejam se está tudo certo. Alguns realmente colocaram presença sempre, não tem problema nenhum. Alguns está faltando alguns dias. Eu não sei se é porque não chegaram a colocar, não vieram. Se não vieram algum dia, não tem problema, não é grave, né? O problema é se vocês não vêm 25% das aulas. Né? Mas se por algum acaso vocês não podem vir 25% das aulas por algum problema externo, mas ainda assim vocês quiserem fazer as provas e tudo mais, vocês têm que entrar em contato comigo, tá? Para que eu possa fazer alguma exceção. O ideal é que vocês venham nas aulas todas. 21 alunos, depois aqui, por exemplo, de Everson até Ítalo. Aqui estão as presenças. Verifiquem se seus nomes estão aí, está tudo certo. Ou se aí tem algum dia que vocês vieram e aqui não está. Então, é bom vocês colocar nas notas compartilhadas, tipo, ok. E aí vocês colocam, por exemplo, 17 do 1, que você estava aqui. 17 do 1, 12 do 1, estava, não está anotado, enfim. Tá? Mas se não estava mesmo, deixem aqui. Até Ítalo é isso. Então, espero que já tenham identificado o seu nome. Depois nós temos de Ítalo até Kaique, são estas as presenças. Tá? Vou deixar aqui 5 segundos, é suficiente para você verificar se seu nome está com as presenças todas corretas. Bom? E agora passamos para o seguinte grupo. De Kaique até Miguel. Né? Miguel não dá para ver. Aqui Miguel nunca apareceu, por exemplo. Marcos Antônio, por exemplo, Fosso veio na primeira aula, depois não veio mais. Enfim, verifiquem aí suas presenças, está tudo certo. Kátia, Kevin, Kessia, Laura, etc, etc. Vou passar para a última página, me parece. Não, ainda não é. Aqui temos desde Miguel Ángel até Ron. Verifique onde está seu nome e se está tudo certo naquela linha. Se tem um dia que você veio e não está anotado, então, por favor, coloquem isso nas notas compartilhadas para que eu possa tentar verificar. E, finalmente, vamos aqui, Ronald Atillar, né? Wesley, por exemplo, parece que não veio ontem. Parece, né? Não sei. O restante está tudo certo, exceto Tatiana, que só veio da primeira vez. Não é isso? Tá bom? Isso. Vou sair daqui. Opa. Não fiz nada. E vamos voltar ao quadro. Ok, vamos ver. Teria a prova dia 20, após a aula de... Sim, posso fazer isso, né? A prova teste eu vou deixar liberar só amanhã, porque não tive tempo de fazer ainda. Mas essa prova, eu vou tentar deixar ela pronta durante a semana e posso, digamos, liberar a partir de 16 horas do dia 20, né? Sim. Para que vocês possam fazer ou dia 20 ou dia 21. Mas assim que começarem, vocês têm 3 horas. Então, se por alguma razão, por exemplo, estão fazendo e de pronto tem que sair e tal, você vai perder a prova. Então, tem que ser um horário que você tem certeza que não vai ter interrupção e que você vai poder trabalhar durante 3 horas seguidas. E, Tiago, de que propriedade está falando? De como manipular a propriedade dada? De que propriedade particular está falando? Não é isso, não. Estamos aqui na aula 7 e nos faltam 3. Até quarta-feira, né? Vamos terminar com a matéria da P1. Tá? E, em princípio, né? Se tudo der certo com o número de
slides. E quinta e sexta podemos fazer os exercícios das listas. Okay. Não tem problema, Johnny, contanto que você escreva nas notas compartilhadas. Peraí. Alguém falou assim alguma coisa. Lista aqui. Quantas questões a prova? Quantas questões a prova? Eu não sei ainda. Né? Vou fazer a prova, talvez 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, mentira, nem não pode ser tanto. Mas, por exemplo, se eu colocar de múltipla escolha que de raciocínio, digamos, seja ter uma transformação linear, tal que isto acontece ou isto acontece, então qual destas opções é verdadeira? Isso é um raciocínio de 5 minutos, né? Porque, em princípio, você tem que ter estudado a teoria para poder fazer a prova. Então, aí você tem que responder na hora. Então, eu vou calcular 5 minutos para essa questão. Você não vai precisar subir nenhum arquivo, só tem que colocar a opção da correta e responder, né? Aí, em outras questões, você tem que escrever e tal. Aí, vou pensar, por exemplo, 30 minutos, 35 minutos, mais 10 minutos para colocar no sistema, enfim. Vou calcular assim nas 3 horas. Então, também não pode ser... Não posso colocar 6 questões, já tem mais. Teria que ser, digamos, umas 4 questões, mais umas 3 de múltipla escolha, ou alguma coisa desse tipo. Eu não sei ainda. Ok, isso foi a resposta do Renato. Tiago. Não, Tiago. Johnny, se você tem alguns dias que colocou e depois sumiu, coloca agora, né? Ok, agora e ok, tal dia. Aí eu vou verificar. Né, porque existe um relatório sobre quem veio e quem não veio, mas é bem complicado olhar isso, né? Eu prefiro olhar só nas notas compartilhadas. Mas dá uma checada, escreve isso e eu vou checar. Tiago, professor, lista 1, exercício 30 e tem... poxa, muito W vai ser sobre espaço? Deixa eu ver. Isso é uma questão interessante. Não sei. Lista 1, exercício 30 e tem... Aqui. Então, este aqui, f de x ao quadrado vezes de x igual a 0, está estranho, né? Eu diria que não. E para provar isso, você tem que pegar uma função, ou 2, ou 1. Tem que provar que não é subespaço. Então, por exemplo, provar que uma soma de 2 não está aí dentro. Digamos, são funções contínuas. F de x ao quadrado. Deixa eu ver se complicou, né? F de x ao quadrado. Integral de 0 a 1 ainda. Ixi, como que a gente vai fazer isso? F de x ao quadrado. Não, espera aí. E de R NR, tá? E f de x ao quadrado de x. O que acontece com f de x? F de x é real e f de x ao quadrado é maior ou igual que 0. Né? Portanto, a integral de 0 a 1 de f de x ao quadrado de x é maior ou igual que 0. Este é um problema de continuidade, na verdade. Não? Como a função é contínua, vocês podem suponha que f de x diferente de 0 para algum x. Então, f de x ao quadrado vai ser diferente de 0 para aquele x. E vocês sabem, né, por epsilon e deltas, que vai existir um intervalo em que a função é positiva. Então, a integral desse intervalinho vai ser maior que 0. Então, a integral toda, que é maior, igual, que estão somando coisas não negativas, vai ser positiva. Então, na verdade, isto aqui é uma questão armadilha, né? Uma armadilha, porque, na verdade, se vocês sabem continuidade, essas coisas, vocês vão ver que aqui a função nula é a única função que satisfaz essas condições, portanto, é, sim, subespaço vetorial. É legal como questão. Ou seja, eu não posso colocar uma questão desse tipo na prova, né? Porque isto é continuidade, você tem que pensar em continuidade, funções contínuas, um número real positivo, etc., integração. Então, esta aqui vai ser, sim, espaço vetorial, por causa disso. Se fosse f de x quadrado de x menor ou igual que algum número, ou f de x 100 ao quadrado, se fosse 100 ao quadrado, por exemplo, aí acho que não seria espaço vetorial, né? Mas está ao quadrado, né? Isso aqui tem uma enganação, né? Legal como sua questão. Depois, se tem B, por exemplo, não vai ser, porque basta pegar um vetor, 2 vetores que satisfaçam isso, que a soma não satisfaz, né? Por exemplo, 1, 0, 0, 0,
01000. Ambos estão neste subespaço, nesse conjunto W, e a soma de ambos não satisfaz esta condição. Então, não é subespaço, por exemplo. E assim vai. Né? Essa questão desses 30 itens é interessante. De novo, para Douglas, teria como livrar a prova dia 20 após a aula? Sim, eu posso fazer isso. Digamos, começar a prova na sexta-feira, 16 horas, certo? Que seria, porque a gente fecha 15h40, dar um tempinho para descansar e 16 horas para vocês poderem começar. Ir até sábado, a 23h59. Agora, não entendi a questão do Tiago. Fiquei na dúvida de como manipular a propriedade dada. De que propriedade está falando? Não entendi. Ah, olha a mensagem mais acima. Agora estou vendo aqui. Tiago. Ah, lista 1, exercício 30. Ah, não, então acabei de explicar, né? Acabei de explicar. Quando aparecem coisas assim meio estranhas, a gente tem que testar uma coisa, testar outra, até a gente perceber o que está acontecendo, né? Ok. Entendeu? Ok. Agora está vindo, não sei, enfim, tudo ok, né? Então, tudo ok. E eu vou então parar a gravação, né? Se não tiver mais nenhuma dúvida, já terminou também o horário. Porque deu tudo certo, né? Acho que consegui responder as questões que estavam aqui nas mensagens.